Bom, pessoal, estou de volta e hoje para trazer para você uma análise do que está acontecendo com as altcoins, as principais altcoins do mercado e qual a minha opinião para Bitcoin nesse momento. Bitcoin em queda no semanal, nos últimos 2, 3 dias a gente tem o Bitcoin estagnado. Quero passar para você qual que é a minha opinião sobre o que pode acontecer para Bitcoin no mensal. A gente vai dar uma olhada no Bitcoin, depois quero estar mostrando aqui para você o que pode acontecer com as altcoins também. Tinha passado aqui no canal algumas vezes no decorrer das últimas semanas que tínhamos oportunidade nas altcoins. Continuo com a mesma opinião que continuamos tendo oportunidade nas altcoins. Quero mostrar aqui para você uma análise de altcoins e para o decorrer da próxima semana, quero comprar algumas altcoins e compartilhar aqui com vocês no canal. Se acredito que é oportunidade, eu estou comprando e quero compartilhar aqui com você, porque eu gosto de estar sempre mostrando o que eu estou fazendo e tudo que passo aqui no canal é o que de fato eu faço, tá bom? Então, se você não está inscrito, te convido a estar se inscrevendo aí no canal e estar acompanhando também as oportunidades que eu vou estar mostrando aqui para você no decorrer da próxima semana, tá bom? Então vamos lá, que eu quero estar te mostrando aqui o que está acontecendo principalmente com o Bitcoin. Depois a gente vai lá para altcoin, tá bom? Bitcoin no semanal, o que está acontecendo? Queda. Bitcoin no mensal, o que está acontecendo? Queda. A gente tem o Bitcoin abrindo o mensal em queda. Porém, um detalhe importante que você precisa observar é que o mês de junho, julho, agosto e setembro também iniciou os meses com queda. Porém, olha só o que aconteceu nesse mês aqui. Esse foi o mês de maio. O mês de maio também iniciou com queda, da mesma forma que iniciou outubro, fechou no positivo. Depois a gente teve o mês de junho iniciando com queda, conseguiu subir, subiu até 71 mil dólares por unidade, depois fechou no negativo, voltou de novo. A gente teve o mês seguinte, o mês de agosto. O mês de agosto caiu lá em 49 mil dólares por unidade, voltou, chegou a ficar positivo, previamente positivo em um dia, depois ele voltou de novo e fechou em 58. Depois, a gente teve o mês de setembro, caiu bastante, foi lá para 52, mas no fechamento a gente teve um fechamento com 7% no positivo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que muita gente está observando o gráfico de 1 hora, o gráfico de 4 horas e até mesmo o gráfico diário. É importante? Sim. É muito importante o que está acontecendo no diário, no 4 horas, porque a gente precisa entender o que está acontecendo com o curto prazo. Porém, para quem está comprando para levar para médio prazo, para levar para 2025, precisa observar isso daqui, ó. Fechamento, o que está acontecendo com os fechamentos. Por quê? Um exemplo, mês de setembro. A gente tinha o mês de setembro caindo 10%. Quem é de curto prazo precisa observar isso, mas para quem está comprando para levar para médio prazo, vai acompanhar todo o decorrer do mês de setembro, como aconteceu, e vai observar que no mês de setembro o Bitcoin foi para 66, segurou em uma resistência no curto prazo e fechou no positivo. Agora, no mês de outubro, a gente tem aqui o Bitcoin caindo a 59, sendo que a gente tem alguns problemas lá no Oriente Médio, isso é normal, e quando a gente vai observar até mesmo o que aconteceu, problema que aconteceu, barra a queda no mensal, isso simboliza aqui aproximadamente 4%, não chega nem a 5% a queda como reflexo do que aconteceu lá no Oriente Médio. Muita gente está preocupado que Bitcoin faça isso daqui, saia da região de 64 e vá lá embaixo para 49. Eu, particularmente, acho difícil isso acontecer e não descarto, tá? Não descarto que vá cair, vá para 57 ou lá embaixo para 53. Porém, quando a gente vai analisar as probabilidades e estatística, eu observo que a probabilidade dele cair como caiu no mês de agosto, como caiu no mês de setembro, é menor, principalmente com o que já aconteceu com a retaliação, problema lá no Oriente Médio, o que está para acontecer também, toda a especulação do que está para acontecer, e a gente não teve aqui um desgaste tão grande no preço. Por quê? As pessoas já viram isso acontecer e viram que quando aconteceu, logo em seguida o preço voltou com tudo. Então, não temos aqui uma pressão vendedora tão grande nesse momento. Isso significa que o Bitcoin pode segurar, no semanal ele está caindo bastante aqui, mas ele pode segurar aqui em 60 mil dólares por unidade. Tinha mostrado para vocês antes mesmo do conflito e essa demarcação já faz umas 2 semanas que eu fiz essa demarcação aqui nessa região de 59 a 60. Foi exatamente nessa semana aqui quando o Bitcoin segurou e utilizou como resistência 60 mil dólares por unidade. Fiz essa demarcação como uma região de resistência e ao romper seria uma região de suporte. Ele poderia segurar em 63, se rompesse 63 ele viria direto para 60 mil dólares por unidade. Foi o que aconteceu,
está segurando e confirmando. No curtíssimo prazo, muita gente se preocupa com o que está acontecendo, por exemplo, no gráfico de 1 hora. Bitcoin foi lá em cima em 61, voltou para 60, foi lá em cima em 61, voltou de novo para 59, foi lá em cima em 61, voltou de novo para 60 ou 59. Porém, o que importa aqui para a gente nesse momento é o que está acontecendo aqui no gráfico diário. E olha o que está acontecendo no gráfico diário. No gráfico diário, por mais que a gente tenha esses vários rabiscos aqui nesse momento, para você que está chegando aqui agora no mercado, não entende tudo que está demarcado aqui, fica tranquilo, tá? Depois eu vou te explicar cada detalhe disso daqui, mas eu vou apagar isso daqui para você entender. Olha só, aqui a gente tem o Bitcoin segurando nessa região de 60 mil dólares por unidade, que tinha mostrado para vocês que seria uma região de suporte. Ele segurou por 1, 2, esse é o terceiro dia que o Bitcoin está segurando. Se no semanal a gente vê o Bitcoin continuar segurando nessa região aqui, por isso que está demarcado em amarelo, a gente pode ter na próxima semana o Bitcoin voltando como reflexo positivo, caracterizando que aqui é uma região de suporte, é uma região de base de preço. Por que base de preço? Porque olha só, aqui quando a gente vai utilizar a retração de FIBO, a gente tem aqui exatamente 50% de FIBO. Qual a projeção? Já mostrei para você essa análise aqui, tá? A projeção de FIBO para esse movimento, se voltar a subir, tá lá em cima em 75 mil dólares por unidade. Então, atenção aí, tá? Principalmente para você que está com medo. Quando a gente diminui um pouco mais o gráfico, há necessidade de olhar em times menores para observar padrões, para observar o que está acontecendo. Veja aqui no gráfico de 4 horas, a gente nota primeiro aqui uma região, uma linha de tendência de baixa que foi rompido. Obviamente, vai utilizar toda essa região como suporte e vai ficar agulhando aqui, tá? Quando a gente diminui um pouco mais, como por exemplo o gráfico de 1 hora, tem alguns detalhes a serem observados aqui, tá bom? Eu não costumo observar muito divergências, tá? Mas está muito nítido essa divergência aqui entre preço e RSI. Mostra pra gente que o preço veio caindo e à medida que o preço veio caindo, o índice de força relativa veio subindo, ou seja, a força relativa do Bitcoin para a possibilidade de uma alta veio subindo enquanto o preço estava em declínio. Isso significa que a partir de qualquer momento o preço poderia romper essa linha de tendência de baixa que está sendo formada aqui em branco, e ao romper essa linha de tendência de baixa a gente poderia ter o preço buscando a próxima região de liquidez. Onde que está a próxima região de liquidez? Observando o Beta-PLS, o Beta-PLS, pessoal, é um indicador meu, tá? O Beta-PLS, quando a gente vai observar, ele mostra pra gente que a próxima região de liquidez está aqui nessa região de 63 mil dólares por unidade. Hoje é dia de paywall, hoje é dia de mais flutuação no mercado, a gente teve todos esses dados saindo para os Estados Unidos hoje, então por isso que a gente teve aquela agulhada lá em cima em 61.900, depois voltou de novo para 60 mil. Mas o próximo ponto de liquidez a ser buscado no Bitcoin no curto prazo, curtíssimo prazo, é 63 mil dólares como projeção de toda essa formação, padrão e suporte, tá bom? Então acredito que para o decorrer desse final de semana a gente pode ter Bitcoin voltando para 63. Se isso acontecer, qual que é o importante a ser observado? Bitcoin voltando para 66, se ele conseguir segurar acima. Voltando, ele vai confirmar, detalhe, tá? Ele vai confirmar que aqui nessa região de 60 mil foi uma base de preço. E talvez a gente tenha Bitcoin buscando a projeção, tá bom? A projeção está lá em cima em 75. Quando a gente vem para as altcoins, muito importante a gente observar a dominância. Como que está na dominância o Bitcoin? Está caindo ou está subindo? A gente teve uma alta na dominância, por quê? Com o conflito acontecendo lá no Oriente Médio, a gente tem as pessoas realizando ativos de altíssimo risco, como por exemplo altcoins, e migrando esse dinheiro para o Bitcoin. Então a gente tem esse rápido avanço na dominância, porque parte do dinheiro que estava aqui nas altcoins em realização veio para o Bitcoin ou foi mais realizado nas altcoins por ser mais volátil do que no Bitcoin. Então a gente tem esse aumento na dominância aqui, tá bom? Mas a perda de dominância pode ser bem rápido, tá, pessoal? Fiquem atentos porque aqui toda essa região é uma região de resistência. Bitcoin, quando começar a perder a dominância aqui, ele pode perder bem rápido, assim como foi esse exemplo aqui. Ele subiu até lá em cima em 58, mas quando perdeu ele veio bem rápido também e voltou para 57. Aqui pode ser a mesma coisa. Ele está vindo para 58, próximo de 59, pode voltar bem rápido para 57. Então,
As altcoins, quando voltar, elas podem voltar bem rápido. Altcoins como, por exemplo, o Ethereum, o que está acontecendo com o Ethereum? Olha só a formação de Ethereum nesse momento. A gente tem a possibilidade da formação de um ombro, cabeça a ombro no Ethereum. Se o Ethereum voltar para essa região de 2.780, ele pode romper 2.800 e buscar próximas projeções ou até mesmo as próximas regiões de resistência que está lá em cima em $4.000 por unidade. Luiz, isso vai acontecer da noite para o dia? Não. Calma, isso daqui não vai acontecer em 1 semana, 2 semanas, isso vai acontecer para o decorrer desse ano. Enquanto a gente estiver em 2024, ainda existe essa possibilidade, mas para o decorrer de 2024, tá bom? Se chegar 1º de janeiro de 2025 e a gente não viu reação de altcoin, a gente não viu reação de Bitcoin, aí a gente começa a ficar preocupado. Mas para quem comprou para 2025 até janeiro de 2025, 1º de janeiro de 2025, não tem motivo para sair se desesperando ou querendo vender parte dos seus ativos. Até mesmo porque no mensal, no fechamento mensal, mês passado fechou com 7% positivo e esse mês está caindo só 3,8%, não caiu nem 4%, nem 5% ainda. Então, por que o desespero? A altcoin está caindo mais? Sim, está caindo mais porque a dominância do Bitcoin está subindo, mas não precisa de desespero agora, porque a gente tem 4, 5% de queda no Bitcoin. Então, muita atenção, porque esse desespero pode ser um desespero causado por institucional, como aconteceu lá no ciclo passado, em outubro, mesmo mês, tá? Outubro de 2020, onde muita gente falava de segunda onda, muita gente preocupada com segunda onda, a institucional manipulou o preço para voltar um pouco. Depois, no mês de outubro, o preço subiu 20%, depois 40%, depois 60%, a gente teve uma valorização de mais de 160% de valorização no último trimestre do ano de 2020. Então, muito cuidado, porque em 3 meses a gente tem potencial para subir aí 100%, 120% e você ficar para trás, tá bom? Então, muito cuidado, fica de olho aberto aí. Quando a gente vem para a próxima altcoin, como por exemplo o Link, o Chainlink está em uma região bem interessante também. Obviamente o Chainlink corrigiu, assim como todas as outras altcoins, mas quando a gente vem observar aqui o Chainlink no semanal, por exemplo, olha o que está acontecendo com o Chainlink no semanal. O Chainlink ele rompeu esse padrão aqui e esse padrão serve para todas, essa análise serve para todas as outras altcoins que estejam nesse mesmo padrão, tá? Então, por exemplo, o Chainlink rompeu aqui no semanal, confirmou, agora voltou para fazer um pullback, um reteste. Tá bom? Então, esse reteste que está sendo confirmado e segurado nessa região de 10, 11 dólares por unidade, ele pode ser precedido de um movimento de alta, onde pode trazer o preço para 14 dólares ou até mesmo para 21 nos próximos meses. Não é no próximo dia, não é na próxima semana, nos próximos meses até final de ano aí. Falta só 3 meses para final de ano. Então, isso significa que até final de ano a gente pode ter o Chainlink, por exemplo, voltando a 21. Ou seja, a gente tem uma oportunidade aqui na região atual de 11 dólares até 21 de aproximadamente quase 100%. Isso é ótimo. Investimento nenhum você vai conseguir 100%, uma possibilidade. Não é nenhum fato, tá? Uma possibilidade de 100% em 3 meses. Quando a gente vem para o Solana, por exemplo, olha o que está acontecendo com o Solana. Quantas vezes o Solana segurou nessa região aqui? E quando sobe, sobe bem rápido também, tá bom? Solana conseguiu romper essa linha de tendência de baixa, assim como tinha formado lá no Bitcoin. Conseguiu romper, veio para formar um pullback ou um reteste, segurou a mesma coisa. Podemos ter ali um movimento mais amplo para romper essa região de resistência em 160 aqui no Solana. A mesma coisa para as outras altcoins, para o FET, por exemplo. O FET está em uma formação, tinha uma formação bem parecida ali com uma formação do Chainlink. Ele rompeu, veio para fazer um pullback, olha só, fez o pullback aqui nessa região, subiu lá em cima, 1,77, agora está voltando. Um detalhe muito importante no FET aqui é que para quem quer estar se expondo no FET, precisa esperar algumas confirmações. Quais que são elas? Primeiro, a gente tem uma formação de ombro, cabeça, ombro invertido, que é um padrão de reversão. Porém, ela está rompendo, o FET está rompendo a neckline aqui no semanal e no diário. Precisa, no mínimo, esperar no semanal ou no diário o preço voltar para cima da neckline em 1,50. Voltou para cima, aqui ele vai caracterizar como um bear trap, uma armadilha de urso, e tudo vai apontar para mais alta também aqui no FET, tá bom? Então a gente tem aí boas altcoins dando boas oportunidades. Enfim,
Era isso que eu queria trazer aqui para você, tá? Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, deixa o seu like e vou deixar aqui embaixo o link de uma aula onde eu criei para te ensinar a ganhar mais altcoins, utilizar as altcoins que vocês têm aí em carteira para ganhar mais altcoin, tá bom? Então, se você tem altcoin e essa altcoin está parada, como por exemplo o FET, Chainlink, Polkadot, Ethereum, Bitcoin, está parado em carteira, você consegue utilizar parte dessas altcoins para ganhar mais altcoin. Tem uma aula preparada, tá aqui na descrição, assiste aí, tá? Porque você vai aprender a utilizar essas altcoins para ganhar mais altcoins, tá bom? Enfim, é isso. Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui.